Vamos então de retrospectiva, lembrando que eu vou falar do Paulista, e assim, a gente já sabe o resultado, já sabe o que deu, né? Mas eu vou falando jogo após jogo, qual que era o sentimento que nós íamos tendo, as expectativas, e depois a gente desenrola. O Paulista começou no dia 15 de janeiro, o Palmeiras chegava como tricampeão consecutivo, né? 22, 23 e 24, buscando o quarto título consecutivo, que seria algo inédito para o clube. E assim, vindo de um ano onde nós ganhamos somente o Campeonato Paulista, que foi em 24. Então a torcida já estava meio com aquela desconfiança, como o Marlon bem falou, o planejamento não saiu muito de acordo com o esperado. Na verdade, no começo do ano, esse planejamento, para mim, foi uma surpresa, principalmente quando anunciaram o Paulinho, a gente pensou, pô, agora vai, né? Do nada veio o Paulinho, apesar de machucado, aquela luta pelo Vitor Roque. Mas, enfim, a expectativa era que o Abel fosse mesclando o time, misturando ali reserva, titulares, a molecada da base, visto que a temporada era longa, nós tínhamos também o Mundial de Clubes, como uma competição que, né, não é todo ano que acontece, tentando, com essa mescla de atletas, não desgastar tanto um ou outro e usar o Paulista meio que como um laboratório para chegar no time ideal para as demais competições. Pelo menos eu acredito que essa era a ideia inicial, ideia da qual eu, na época, apoiei. Pensei, pô, o Paulista é para isso mesmo, vamos tentar achar o time certo, né? Porque nós tínhamos muitas competições importantes pela frente. Aí, beleza, o nosso grupo C já começou difícil. O grupo mais competitivo do Paulista. Palmeiras, São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube. Foi acirrada a disputa até o mata-mata, inclusive nós quase não classificamos, o que para mim teria sido uma vergonha se tivesse acontecido. Mas tudo bem. Nós estreamos contra a Portuguesa em casa. Nesse primeiro jogo, o Abel já mescla o time, né? Nós ganhamos de 2-0. Foi um jogo bastante dominante do Palmeiras, do início ao fim, meio que ataque contra a defesa, a gente não sofreu risco nenhum. E quem brilhou nesse jogo foi o Maurício. Ele marcou 2 gols. Aí, jogo da frente contra o Noroeste. Noroeste já foi um jogo mais equilibrado, um jogo mais movimentado, fora de casa, lá em Bauru. O primeiro tempo, quem brilhou foram os goleiros, tanto do lado deles quanto o nosso. O nosso, inclusive, foi o Marcelo Lomba nessa partida. Eles evitaram bastante chances claras de gols. E no segundo tempo, logo no início, o Noroeste abre o placar. E daí o Verdão, após as substituições, deu uma crescida na partida e conseguiu chegar aos 23 minutos no empate com um gol do Thales, nosso jovem da base. Primeiro clássico do ano, Palmeiras e Santos, lá na Vila Belmiro, né? Teve aquele gol que acho que todo mundo lembra, que foi o decisivo nos acréscimos do Richard Rios. Primeiro tempo muito morno, aquela coisa mais parada. O Santos abre o placar com um gol do Guilherme, aos 35 minutos. Cobrança de falta, bateu na barreira, desviou, entrou a bola. No segundo tempo, novamente, o Abel precisou modificar o time para tentar buscar o resultado. Algo que começou a ficar meio recorrente no primeiro semestre, eu acho que vocês lembram. A gente não conseguia fazer muita coisa nos primeiros tempos, né? E corria atrás depois. Então, o Abel deu uma modificada, mudou o ritmo, o Palmeiras começou a pressionar, o Estevão, inclusive, deu uma bola na trave, mas aos 22 minutos de cabeça, o Thales deixou tudo igual. E o Richard Rios, no finalzinho, cobrança de escanteio do Rômulo, ele aproveitou e chutou um belo gol, viramos 2-1. Seguindo, Palmeiras e Novo Horizontino, conhecemos já cedo a nossa primeira derrota, né? O Palmeiras até foi melhor no primeiro tempo, e saiu na frente com um gol do Facundo, que foi uma das nossas contratações esse ano, do início do ano. Mas foi caindo de rendimento, né, até a etapa final, e daí viu o Novo Horizontino dominar, empatar e virar. Então, nós perdemos de virada esse jogo em casa. Se eu não me engano, foi na Arena Barueri. Depois, mais um jogo em casa, mais um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino. A gente não conseguiu sair do 0-0. Criamos muito pouco ofensivamente. Vimos o Red Bull, inclusive, dar mais trabalho. O Everton fez ótimas defesas nessa partida. E no último lance, só que acho que foi o mais de perigo que o Palmeiras fez, foi com o Alan.
Mais uma na trave. Nesse jogo, foi o primeiro jogo do Paulista, onde o time saiu sob vaias da torcida. Depois, próximo jogo, para dar uma aliviada, goleada contra o Guarani fora de casa, 4-1, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Partida dominante do Palmeiras, não tem muito o que falar. O Richard Rios abriu o placar, o Estevão marcou 2 vezes e o Maurício completou. Começamos a criar ali um Palmeiras mais forte fora de casa, como a gente pôde ver também no restante da temporada, né? Mas ainda, apesar dessa goleada, a gente não conseguiu assumir a liderança do nosso grupo. Aí, virando próximos jogos, Palmeiras e Corinthians, o primeiro derby de vários outros que a gente passou aí na temporada 2025. O Palmeiras, com muita intensidade, muito volume de jogo, controlou a partida, nós jogamos em casa, começamos a esbarrar na tal da falta da eficiência, que eu acho que é algo que a gente vai citar essa live inteira hoje, para falar da retrospectiva aí dos campeonatos. Lu, deixa eu só te cortar aqui, pedindo licença. Pode falar. Você falou no jogo anterior do Palmeiras, você falou que o Alan fez um dos gols, né? E aí já me cai no pensamento seguinte: o Palmeiras tinha o Estevão e desde o começo do ano o Palmeiras estava apostando no Estevão como a válvula de escape, assim como foi o Ender, toda aquela questão, né? E aí chegou determinados momentos na temporada que só tinha o Estevão. O Palmeiras pegava a bola do lado esquerdo, mas tinha de alguma forma passar pelo meio ou ligação direta para chegar no pé do Estevão, que era quem produzia alguma coisa. Durante muitos jogos, o Estevão era quem produzia alguma coisa. Estevão dependência, né? Cara, que golaço. Que golaço. Desculpa. O Cruzeiro acabou de ter um gol, velho. 1-0 Cruzeiro? Ia ser um gol de bicicleta, o goleiro pegou. Ah, não foi? Oh, meu Deus. Foi. Quase um golaço. Enfim, comentando e assistindo. Mas você falou do Alan, no final do ano, pelo menos eu tive a percepção que o Alan ele foi mal usado durante a temporada e pouco usado. Ele começou a ser usado muito depois, talvez, daquela apresentação dele contra a LDU, a virada épica. A partir dali, exatamente, boa, bem pontuado. O próprio Abel foi vendo que o Alan é diferente. Só que não me encaixa que, mesmo com o Estevão em campo, o Abel não soube aproveitar o Alan, mesmo com o Estevão. Os dois juntos, né, Marlon? Os dois juntos. Exatamente. Então, quando você falou do Alan aí no Campeonato Paulista, esse Campeonato Paulista era para servir para isso e não serviu, cara. Então, exatamente. Não faz um Campeonato Paulista de ajustes, de encaixes, de treino mesmo que seja, aí o resto da temporada, infelizmente, foi do jeito que foi, né, Lu? Exatamente. E daí contra o Corinthians é aquilo que eu falei, né? A gente criava, não conseguia converter, até que o Maurício fez o 1-0, ele abriu o placar pra gente, e ainda continuamos criando mais chances, dominando o jogo, mas em uma falha nossa do meio de campo, vocês devem lembrar bem, a gente toma o gol de empate. No segundo tempo, nós ainda ficamos com um jogador a mais, porque o Yuri Alberto foi fazer aquela graça lá e foi expulso, mas a gente não conseguiu furar a retranca ali dos Gambá. E daí tivemos um pênalti. Nesse jogo, nós tivemos o primeiro pênalti contra o Corinthians que nós erramos. Foi o Estevão que chutou e, infelizmente, ele não converteu. Então, saímos com aquele gosto amargo pós esse primeiro derby, né? Aquele 1-1 que a gente não engoliu direito. Mal sabia a gente o que vinha pela frente, né? Mas beleza. Saindo desse derby amargo, a gente entra em outro jogo mais amargo ainda. Água Santa e Palmeiras. Água Santa e Palmeiras, um empate extremamente frustrante para nós palmeirenses. Mais um, né? Esse empate, inclusive, tira o Palmeiras da zona de classificação, o que começa a complicar um pouco a nossa vida, né? O Flaco Lopes marcou o gol logo no início, mas aí no segundo tempo o Água Santa empatou e a gente não conseguiu sair com a vitória. Novamente, saímos com o público vaiando o nosso elenco. Inter de Limeira e Palmeiras, sem sustos, vencemos fora de casa. O Maurício fez um gol de cobertura, o Flaco Lopes e o Gomes garantiram a vitória por 3-0, devolvendo o Palmeiras na briga ali para a classificação. Mais um clássico.
Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo é outra atuação com pouca inspiração. Acho que a gente até comentou em algumas lives esse ano. Parece que o Palmeiras, quando joga com o São Paulo, sei lá, ultimamente, ou é uma goleada do nada, ou não joga nada, né? Não tem aquele meio termo. E esse foi um empate sem gols. Voltamos a ouvir as vaias também. Estávamos quase com a força máxima, mas não conseguimos criar. Ficamos naqueles velhos conhecidos nossos, chuveirinho e chutão. E nada foi feito. A gente não conseguiu. E aí, vamos chegando na reta final da fase de grupo e a coisa foi se apertando. Aí pegamos o Botafogo de São Paulo, vitória por 3-1, e foi uma vitória que eu não sei se vocês lembram, foi uma vitória com emoção. Por quê? O Botafogo, ele sai na frente. Ele abre o 1-0. Esse eu não lembrava, não. Hã? Esse eu não lembrava, de fato. Não, eu também não lembrava. Foi fazendo o texto aqui que eu lembrei. O Botafogo sai na frente com 1-0. Aí o Palmeiras empata com um golaço do Estevão, ainda no primeiro tempo. Beleza, termina o primeiro tempo 1-1. No segundo tempo, bem pro final que a gente faz a virada e depois faz mais um. Então foi um gol do Facundo e um gol do Luigi. Foi tipo, o do Luigi foi nos minutos finais mesmo, 80 e tarará já, para acabar o segundo tempo. Aí vem o jogo que ia definir, né? Se a gente passava, se a gente não passava. A gente dependia de outro resultado. A Ponte Preta estava ali na briga. Mirassol, temido Mirassol. Aí no Paulista a gente conseguiu ganhar desses danados. Foi um jogo bem dramático, né? A gente ficou na frente 2 vezes. O Mirassol foi buscar o empate. Foi um jogo complicado. Mas tivemos o gol decisivo de quem, Marlon? Do Alan. Então, assim, olha os meninos da base aparecendo novamente, né? O Alan mostrando que serviria isso. Exatamente. O Alan, aos 41 minutos do segundo tempo, ele conseguiu marcar e a Ponte Preta, ela perde e daí a gente consegue avançar junto com o São Bernardo no mata-mata. Então, essa primeira fase, o Palmeiras termina com 23 pontos, 12 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Saldo de gols foi de 11. Com esse desempenho, garantiu a classificação para o mata-mata como terceiro colocado geral. Quartas de final, a gente enfrenta o São Bernardo, que foi o primeiro colocado do nosso grupo, né, o grupo C. Eu confesso, não sei vocês, mas o meu sentimento é que ia dar ruim. Porque a gente veio de um jogo muito complicado, o São Bernardo estava jogando bem, então eu fiquei com aquela sensação que não sabia muito bem se a gente ia passar, não. Mas o Palmeiras, do nada, faz um 3-0 no São Bernardo, como se nada tivesse sido difícil na fase de grupos, né? Com muita tranquilidade. Foi um jogo inspirado do Estevão, que fez 2 gols. Eu lembro. Isso, e a gente conseguiu avançar para a semifinal. Na semifinal, mais um choque rei. Esse aí foi um pouquinho polêmico, vocês devem lembrar, né? Se eu não me engano, o Vitor Roque já estava com a gente nesse jogo aí, né? A gente foi uma partida que não teve muitas chances, nem de um lado nem do outro, como eu acabei de falar. Parece que quando o Palmeiras joga com o São Paulo, ou joga muito bem ou não joga nada. E aí, claro que começou já aquela polêmica de arbitragem, já começou aí no Paulista e se arrastou para o resto da temporada. O único gol que aconteceu foi de pênalti. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Rafael saiu jogando errado, o Vitor Roque pega a bola e cai, depois que ele sofreu um toque do Arboleda. O árbitro marcou o pênalti, que revoltou geral, dos São Paulinos, dos antes e tudo mais, né? O Veiga bateu e fez o gol e a gente se classificou para a etapa final. Etapa final, 2 jogos, Palmeiras e Corinthians, né? É aquilo, meus amigos. Eu nunca ligo para o Paulista, só que você ir para uma final contra o teu maior rival, você tem que ganhar. Não tem muito para onde correr, né? Então, primeiro jogo em casa, eu acho que assim como vocês, eu tava pelo menos pensando, 1-0 ali já tá bom demais, né? Só não achava que 1-0 ia ser contrário, né? O Corinthians sai na frente,
e o Palmeiras com mais finalizações. O Hugo Souza estava numa noite inspiradíssima, pegou tudo. E assim que o Corinthians faz o 1-0, ele começa a controlar o ritmo do jogo. E daí o Palmeiras... Oi, pode falar. Acho que esse jogo foi o primeiro jogo decepcionante que fez o palmeirense ficar pé da vida do ano, né? Porque foi em casa, o Palmeiras, né, foi a que você falou da questão da eficácia, né? Que o Palmeiras criou. E, claro, o Hugo estava lá para defender, mas o que foi de bola chutada em cima do Hugo para consagrar o goleiro dos caras foi impressionante. Foi o primeiro jogo, acho que ali já mostrava o que ia ser a temporada do Palmeiras pro palmeirense. Começou a assustar a gente, né? Começou a assustar. Sim, aí Palmeiras fez aquela pressão, foi melhor no jogo realmente, mas não conseguiu ser eficaz para fazer os gols. Chutava de todo jeito, qualquer jeito, o Hugo defendia. E ainda toma um gol idiota, né, do Yuri Alberto. Foi um gol idiota. O Corinthians não fez nada demais. E o Palmeiras conseguiu perder pro Corinthians em casa. Exatamente. Daí, com essa derrota em casa, né, 1-0, depois que o Yuri Alberto marcou o gol, a gente sabe como é que é. Os caras começa a fazer graça, começa a fazer cera, entra no psicológico, e sempre foi uma parte muito forte do Palmeiras, mas esse ano, na minha opinião, oscilou bastante essa parte mental. Mas beleza, vamos para casa deles, é 1-0, dá para buscar, pelo menos esse era o sentimento, né? A gente queria muito acreditar que fosse acontecer, porém não aconteceu. Primeiro tempo, o Corinthians ele controla a posse de bola, colocou um pouco de dificuldade para o Palmeiras. O Garro teve uma finalização na trave no primeiro tempo, e o Palmeiras não conseguia furar a defesa do Corinthians. Na etapa final, o Palmeiras pressiona. Aí tem mais um pênalti, onde a gente perde novamente, né? Começa a zica do pênalti. O Hugo defendeu. E mesmo com um jogador a mais, que o Félix Torres foi expulso, a gente não consegue reagir. Teve aquelas brigaiadas ali no final, o Memphis fazendo aquela graça, subindo na bola, torcida, aquela coisa toda. Mas aí isso aí é válido para quem tá na frente, né? Então o Corinthians soube administrar isso aí até o final. Entre confusões, expulsões, sinalizadores e tudo mais, eles acabaram ficando com o título. Aí, eu fiz uma análise de desempenho, né, dos pontos fortes e os pontos fracos aí que a gente pode tirar desse campeonato. Então, assim, o que eu coloquei de ponto forte? Apesar de tudo, já eu vou chegar lá na imagem que o Marlon vai pôr, a gente teve bastante potência ofensiva. Potência, tá? Ofensiva, não quer dizer eficiência. A gente teve muita potência ofensiva. Foi, acho que, o melhor ataque junto com o Corinthians. A gente foi o clube que mais finalizou no gol, mais finalizou no alvo. Só que a gente não conseguia converter, né? Faltou a tal da eficiência. Então, ponto positivo. Teve essa potência ofensiva, teve até volume de jogo. Liderança em gols marcados junto com o Corinthians, melhor ataque, né? E teve a consistência histórica no estadual. Foi a 12ª semifinal consecutiva que o Palmeiras chegou. Então isso aí tudo bem, é o estadual, mas é difícil, né? Para um clube chegar 12 vezes seguido. Então esse eu classifiquei como um ponto positivo. Agora, ponto negativo, aí não tem muito para onde correr. É a falta de eficiência, né? E até de frieza ali nas decisões. A gente não conseguia traduzir as chances criadas em gols, que foi um problema recorrente, né? Era aquilo. A gente criava, só que a gente não conseguia converter. Então, isso acabou, na final, custando o título para o Palmeiras. E a dependência, como a gente já citou agora há pouco, a dependência de alguns atletas. A gente começou a notar que o Estevão ia ser o centro da atenção ali, apesar da gente ter um leque maior de jogadores, já estava Vitor Roque chegando, ainda estava com o Flaco ali, aquela coisa, o Abel ainda não tinha descoberto a dupla dinâmica, né? Mas a gente fica um pouquinho com essa dependência de momentos, de jogadores, e eu acho também que tinha um pouquinho de pressão pelo Tetra, porque ia ser o primeiro clube a bater o Tetra, e acabou que mexeu um pouquinho com essa parte mental,
e a gente não soube lidar com isso muito bem. Que eu acho que isso aí, no decorrer da temporada, outros momentos também a gente passou. Aí a artilharia e as principais contribuições em gols. O Estevão e o Maurício, eles foram os nossos artilheiros no Paulista. Eles não foram os artilheiros do campeonato. Acho que o do campeonato foi o Guilherme dos Santos. E o Estevão e o Maurício, eles fizeram 5 gols cada um. O Flaco veio na sequência com 4. E daí o Facundo marcou, o Rios marcou, o Gomes, daí né, vai dando uma distribuída. Rafael Veiga, apesar de não ter feito um Paulista excelente como a gente esperava, ele foi o líder de assistências não só do Palmeiras, como do campeonato. Ele teve 6 assistências e 2 gols. Então, o Veiga, não nos seus melhores momentos, ele ainda no Paulista, ele ainda conseguiu mostrar alguma coisa. Eu acho que deu um pouquinho de esperança para o torcedor, que depois, no decorrer da temporada, já foi diferente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, meninos. A campanha que o Palmeiras fez, em linhas gerais, se a gente for pensar, não foi tão ruim. Foi até positiva pelo jeito que o Abel administrou, né? Cada jogo era uma escalação, aquela coisa toda. O time estava totalmente sem entrosamento. Dá para classificar até como uma campanha positiva. Teve um desempenho ofensivo bom. A manutenção da consistência histórica, como eu falei antes, né? E conseguimos chegar na final. Meio que aos trancos e barrancos, mas chegamos. Só que daí a tal da eficiência barrou. E a falta de eficiência, né? Barrou a gente conseguir esse título aí. E a gente ficou com aquela dúvida, né? Será que, pro decorrer da temporada, será que esses testes do Paulista valeram a pena? Será que agora o Abel vai corrigir isso aí?